Nós vamos falar hoje, então, de fluidos em movimento. Quando a gente fala de fluidos, e vamos tratar de movimento de fluidos, a gente só precisa deixar claro que o que nós vamos estudar só vale para fluidos ideais. Tá? A mecânica dos fluidos, que é uma área da física que estuda os fluidos, ela é bastante complexa. Porque o fluido, ele pode ser laminar, que a gente chama aí de escoamento linear, ou ele pode ser turbulento. Então, nós aqui vamos tratar apenas de fluidos ideais, que tem essa característica de um escoamento linear, ele é incompressível e não viscoso, e também irrotacional. Bom, o que significa cada um deles? Um escoamento linear é que a velocidade do fluido não varia com o tempo, e ela é a mesma em todos os pontos do fluido. Algo mais ou menos como esse ali de baixo. Tá? Em todos os pontos, se a gente fosse analisar a velocidade do fluido, é a mesma, diferente de um fluxo turbulento como o de cima. Outra coisa é que esse fluido é incompressível. A água, como eu já tinha comentado com vocês, funciona como um fluido incompressível. Então, a água é muito próximo, em muitas situações, de um escoamento ideal. E isso significa que a massa específica, ela tem um único valor em todos os pontos desse fluido. Tá? Então, ele permanece, além de tudo, constante ao longo do tempo. E o fato de ele ser não viscoso é que não há atritos, resistências internas do próprio fluido. Então, a gente diz, né, que a viscosidade é uma medida de resistência que o fluido oferece ao escoamento. Então, aquele fluido que escoa muito lentamente, ele é um fluido viscoso. Aquele que não, né, a gente sente como a água. Vocês podem comparar o que seria um escoamento não viscoso? A água a gente aproxima como escoamento não viscoso. Por outro lado, o mel líquido tem um escoamento bastante viscoso. Tá? Então, estamos considerando aqui sem viscosidade, então não tem nenhum tipo de força, de arrasto, que esteja aplicada nem sobre o próprio fluido, nem sobre um corpo que eventualmente a gente faz com que navegue através desse fluido. E por último, é só mais um preciosismo isso, falar que o fluido é irrotacional. Irrotacional não quer dizer que não gire, apenas quer dizer que não gira em torno de um eixo que passa em cima do seu centro de massa. Vamos dar um exemplo disso. Tá? Uma roda gigante, por exemplo. Uma roda gigante, ela está girando. E a roda gigante, ela é rotacional, porque ela gira em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. No entanto, uma pessoa que está andando de roda gigante, né, um passageiro da roda gigante, ele não está girando em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa. Logo, uma pessoa que está na roda gigante, ela tem um movimento irrotacional. Tá? Mas então é só definição isso aqui. Então, beleza, seguimos. Opa. Tá, aqui são os fluxos, então, laminar e turbulento. A gente vai trabalhar só com fluxos laminares, que são bem mais simples, tá? Para trabalhar com fluxos turbulentos, aí a gente precisa de uma matemática bem mais pesada, e isso se estuda em mecânica dos fluidos. E aqui, de novo, e só para dar um exemplo, ali na imagem de cima, a gente tem um fluxo laminar bem bonito, né? Uma água saindo ali de uma espécie de mangueira, e embaixo, por exemplo, o movimento de uma represa, onde tem os 3 exemplos ali, o fluxo laminar, que a gente pode aproximar como sendo laminar, um fluxo de transação, né, do laminar para o turbulento, e um fluxo completamente turbulento ali no final.
A equação da continuidade. Se eu passo o mouse aqui na apresentação, vocês enxergam o meu mouse? Ou não? Sim, a gente enxerga. Ah, show de bola. Então tá. Agora a gente tem a equação da continuidade, o que ela se refere? Bem, ela se refere à vazão desse líquido. A gente pode pensar que, de uma forma geral, é uma equação de conservação de quantidade de fluxo, de quantidade de fluido, né, de fluxo de fluido. Então, a mesma quantidade que entra tem que sair, tá? Tudo que entra aqui sai. Então, isso é o que a gente chama, esse Q aqui, é o que a gente chama, também chamado de R, tá? Isso é uma imagem que eu peguei aqui da internet. No Halliday, ele usa o R, mas tem outros livros que usam o Q, equivalente. Isso é a quantidade de fluxo, ou o que a gente chama de vazão. Então, a quantidade de fluxo de fluido é o quê? É igual ao volume de fluido que atravessa uma região num intervalo de tempo, né, ao longo do tempo. Então, quanto de fluxo atravessa nessa região aqui ao longo do tempo? Bom, vamos ver. Quem que é o volume naquela região? Vai ser a área vezes a distância, porque percebe que eu estou falando em volume que atravessa aqui. Então, se é um volume, eu tenho que multiplicar a área por uma outra dimensão. Então, o volume que atravessa aqui vai ser essa área, a quantidade de fluido que atravessa essa área, ao longo dessa distância, num intervalo de tempo. Como eu tenho a definição, né, que distância dividido por distância dividido por tempo é igual a velocidade, então a equação de vazão fica igual a área vezes velocidade. Tá? Se a gente fizer ali a questão da unidade, a unidade de área, qual é? Metro quadrado, unidade no sistema internacional, né? Unidade de área, metro quadrado. Unidade de velocidade, metro por segundo. Então, o que vai ser a vazão? Vai ser metro cúbico por segundo. Essa é a unidade de vazão. E aqui, a conservação da vazão, tá? A gente diz que é a lei de conservação da vazão, a quantidade de vazão que entra tem que ser igual à que sai, a quantidade de fluxo que entra é igual à quantidade de fluxo que sai, isso é constante. Então, seria o equivalente a eu dizer que um A1 V1 é igual a um A2 V2. Quando eu tenho um tubo, por exemplo, como é dessa imagem aqui, que ele tem uma área de seção reta transversal constante ao longo do tempo, isso me indica que a velocidade vai permanecer constante ao longo do tempo. Né? Isso aqui é uma constante ao longo do tempo. Isso é interessante de aplicar em qual situação? Quando eu tenho essa aqui, ó, uma situação onde a área está mudando com o tempo. A área está mudando com o tempo, não, né? A área muda. Quando a área muda de um tubo, nós temos aqui, por exemplo, o fluxo que tem um tubo maior e aqui o tubo diminui a sua área, o fluxo tem que ser o mesmo, a quantidade de fluxo que atravessa, num intervalo de tempo. Logo, o V2 e o V1 não são iguais, eles são diferentes. Se a quantidade de fluxo tem que ser a mesma que passa por essa região A2 e por essa região aqui, que é A1, o que acontece com a velocidade? Se eu tenho essa área A1, ela é maior do que a área 2, o que vocês podem me dizer sobre a velocidade 2 em relação à velocidade 1? Maior ou menor? O diâmetro é menor, a velocidade aumenta. Isso aí, exatamente. Aqui a velocidade 2 vai ser maior do que a velocidade 1, para que permaneça
essa quantidade de fluxo, né, que permanece constante. Então, essa aqui é o que a gente chama de equação da continuidade, tá? O A vezes o V é constante. A gente pode traduzir isso, tá, como uma equação de massa. Então, se a quantidade de fluido, do fluxo do fluido tem que ser igual na entrada e igual na saída, a gente pode dizer que a vazão mássica também tem que permanecer constante, tá? Isto é, a quantidade de massa ao longo do tempo que atravessa uma determinada região se mantém constante ao longo do tempo. Quem é ΔM sobre ΔT? A gente substitui aqui. Bem, a massa nada mais é do que densidade vezes o volume. Isso aqui é um tempo, ok? Bom, quem é volume? Eu coloquei aqui errado, pessoal, não é ΔV aqui, tá? Só agora que eu percebi isso, tá? Quem que é o volume? É a área vezes distância. Então, de novo, eu vou ter distância dividido por tempo, que é velocidade. Então, fica densidade do fluido vezes a área da seção transversal vezes a velocidade do fluido. Que está aqui embaixo também, tá? O equivalente a eu somente colocar nessa equação aqui, colocar a densidade do fluido no início, a densidade do fluido no final, considerando que é o mesmo fluido ao longo de todo o fluxo, que é só isso que a gente vai considerar mesmo. Então, fica bem tranquilo de ver que densidade vezes a vazão tem que ser constante também. Certo? Deixa eu ver aqui o chat. Eu não entendi, Bernardo, ali o que tu escreveu, Q igual a U vezes o A. Tu tá dizendo que U é a velocidade? Tu tá chamando U de velocidade, V? Isso? Isso aí. Ah, beleza. Sim, é a mesma coisa. Tá, aqui a gente escreve geralmente R igual a área vezes velocidade. R é a vazão, mas dá na mesma, né? Escrever Q ou escrever R, enfim. São só duas letras para a mesma coisa. Certo até aqui? Então, a gente pode dizer, né, que a velocidade de escoamento é inversamente proporcional à área da seção reta transversal. Aqui tem uma simulação lá do FET Colorado, ela é bem legal, porque a gente pode medir pressão e velocidade em diferentes pontos, como inicialmente a gente está falando só da relação de velocidade com área. Só vou conferir aqui, ó. Isso é um fluxo laminar, ele tem uma mesma velocidade ao longo de todo o tubo. Beleza. Então, agora eu vou comparar a velocidade num ponto e num outro ponto aqui. E aqui a gente pode, ó, mudar a área da seção transversal de um ponto. E o que a gente está vendo aqui? Diminui a área. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou. Tá? E pode... Ó, tem uma limitação, esse é o menor que eu consigo deixar. E vai vendo aqui, ó, conforme vai mudando a área, ó, vai aumentando a velocidade, até ficar uma velocidade aqui bem grande do fluido nesse ponto. Dá para visualizar bem direitinho aqui, né? Fica bem legal, e dá para, inclusive, aumentar, ó, aumentar a área aqui. Pena que não tem outras aqui para medir mais velocidade em outros pontos ao mesmo tempo, mas a gente pode fazer isso aqui, ir traçando e observando a variação de velocidade ao longo das diferentes áreas de seção transversal.